Olá, bem-vindos mais uma vez a estas aulas de administração de sistemas de base de dados. Hoje vamos dar aqui continuidade à nossa matéria de backups e restauro. Temos a teoria, temos como é que é feito o backup, como é que eles funcionam, os restores e como é configurado os modelos de recuperação de base de dados, ou seja, de recovery. Como vimos na última aula, a nossa base de dados de teste tinha ficado em modo full. Vamos agora prosseguir para um backup da base de dados, mas antes de mais vou voltar a mostrar nas opções os três tipos de compatibilidade de recovery model. Temos o full, como foi falado, o bulk log, que é muito raro ser utilizado, e o simple. O simple é muito mais fácil de fazer backups, serve para testes, há áreas que é permitido perder alguma informação, não é relevante. E temos o full, que é melhor, mas exige uma melhor gestão dos backups, assim como é mais criterioso e não pode-se perder tanta informação. Para passar à parte do backup, vamos às propriedades. Clicamos com o botão direito em cima, vamos a Tasks e vamos a Backup. Aqui no Backup temos várias informações que podemos ver. O primeiro é o nome da base de dados. Podemos escolher aqui a base de dados que queremos, mas como clicamos em cima daquela da PSI 12, automaticamente ele preenche esta. Nós queremos fazer um backup da base de dados para o disco e automaticamente põe o caminho pré-definido, como mostrei no outro vídeo, na gestão da administração da instância. Podemos escolher os caminhos para o backup, para os dados, para os logs, que é assim que se deve fazer, um disco para cada tipo de fecheiro, ou seja, um disco para MDF, que é os dados, um disco para logs, um disco para backups e, se possível, ainda um disco para TempDB. Claro que aí depois tem-se de fazer umas alterações, que é parar o serviço, fazer detalhes da base de dados, mudar o caminho e pôr o TempDB num outro disco. Isto tudo para questões de performance e de melhoria de estabilidade. Aqui nas opções do backup temos Overwrite Media, ou seja, se já existir um backup deste fecheiro, o que nós podemos fazer é um append ao existing file, ou seja, ele vai acrescentar dentro do fecheiro mais informação quando fez a primeira backup, ou seja, é como se tivesse dois backups dentro de um só. A opção Overwrite, ele esmaga, ou seja, ele vai eliminar toda a informação anterior e escreve por cima. Esta opção serve se nós tivermos um outro meio de fazer backup, ou outro caminho, ou um outro médio, normalmente um LTO, que é para gravar cassetes de backup, ou LTOs novos, que são agora discos basicamente que se ligam em vez de ser cassetes. Temos aqui a reliability, ou seja, a reliabilidade, se o backup depois de determinado é verificado, e após ser verificado confirma se os dados efetivamente foram bem guardados ou não, ou seja, compara o backup com o que existe e confirma que os dados são corretos. No checksum, no final, ele gera um número, um valor, um algoritmo em que no final tem que dar um valor e esse checksum é confirmado. Aqui na continuação do erro, não sei se é boa política ou má, mas logicamente pensando, penso que se existir um backup mesmo com algum erro, mas contém a data que nós conseguimos aproveitar, é melhor do que não existir backup nenhum. Ou seja, é possível se calhar recuperar alguma informação, e se não tivermos mais nenhum backup pode ser a nossa salvação, mesmo com algum erro. O que é muito raro isso acontecer, é porque há algum problema no servidor, provavelmente de memória, ou disco, ou algo assim do género. Aqui é o nome, não tenho nada a acrescentar, a descrição, se quisermos pôr, que normalmente nunca é feito. No backup set expire, podemos pôr uma data de expiração do backup, ou seja, por exemplo, passar 30 dias o backup já não é possível recuperar, já não é possível restaurar.
penso que não seja só uma questão de segurança, não parece que tenha outra solução para além disso. Esta parte da compressão eu aconselho e reforço porque permite poupar muito espaço em disco, ou seja, cada backup é feito, é verificado e depois é comprimido, e esta compressão é significativa, pois é quase 10 vezes mais pequeno que o fecheiro em cru, digamos, ou seja, é algo que vale a pena. Podemos então aqui correr o backup, ele já correu, verificou, a base de dados completou o backup com sucesso. Então, agora após efetuarmos o backup com sucesso, nós vamos agora fazer aqui um pequeno teste. Vamos aqui a uma tabela. Isto basicamente é AdventureWorks, que é uma base de dados criada pela Microsoft para fazer testes e para fazer experiências. Vamos aqui apagar uma base de dados qualquer, pode ser person address. Chegamos aqui, efetuamos delete. Em princípio não deve dar problemas se não tiver dependências de foreign key, e pelos vistos se calhar tem. Exatamente, esta tem dependências. Faz sentido porque é tudo sobre o mesmo produção sales. Ok, vamos experimentar aqui a AW version. Isto provavelmente deve dar, não deve ter ligação a nenhuma chave primária. Exatamente. Pronto. Apagamos agora esta tabela e agora vamos verificar, vamos fazer um restore, vamos até tasks, restore database. Aqui nós podemos ver que ele já está o nome selecionado. Porquê? Porque era a base de dados que nós selecionamos. Isto serve mais para a frente, depois se tivermos os log transactions backup feitos, serve para a gente escolher numa linha de tempo onde é que queremos fazer o restore. Aqui temos a opção para fazer o restore se queremos mudar o lugar, se queremos mudar o nome, onde ficar na data, e que neste caso também é o log, também tudo no mesmo sítio. Aqui podemos usar um nome, outro nome da base de dados, mas não vamos fazer nada disso, é para manter igual. Aqui nas opções temos coisas muito importantes que temos que utilizar neste caso, ou seja, vamos esmagar toda a informação que existe na base de dados atual. O objetivo é, no caso de haver uma corrupção ou outro problema qualquer, ele vai recuperar tudo tal e qual como estava. Aqui preservar a replicação settings, keep with replication, não vamos utilizar. Aqui access a restore database with restrict user, também não, para restringir só um utilizador. Esta opção é, depois de restaurar, permite, fica logo pronta em utilização, ou seja, após a restaurar ele fica logo possível a ser acedido aos utilizadores ou programas que tenham conta ou utilizem esta base de dados. Existe a opção não recovery, ou seja, ele não recupera, não está pronto a trabalhar, ele fica em modo recovery. Isto porque se nós tivermos fecheiros transact ainda para acrescentar ou para acabar de fazer o restore, não podemos dar acesso a ninguém, então, ou seja, a base de dados fica em modo inoperacional, ou seja, de manutenção. Neste caso chama-lhe no recovery, ela não recuperou, é o que quer dizer. Aqui não temos nenhum tail log porque isto serve para ter mais um disco à parte, normalmente é para ter um disco à parte com os transaction logs, e lá está, precisa do no recovery para ela não recuperar, como eu estava a dizer, mas nós não vamos utilizar nada disto, nem esta parte, vai ficar logo em recovery. Outra opção que temos aqui é que se a base de dados estiver a ser utilizada, nós não conseguimos fazer o restore. Porquê? Porque ela está a ser utilizada, por esse mesmo motivo. Então a solução é ele executar este comando, basicamente vai forçar um comando de administração em que vai matar todas as sessões ligadas à base de dados e vai executar a restauração da base de dados. Vou agora correr e
supostamente é rápido. Pronto, ok, já está. Como podem ver, já restaurou com sucesso. Agora podemos ir ver aqui as tabelas. Não aparece porque ainda não refrescámos, temos de sempre refrescar. E agora aqui está a tabela que nós apagámos, como podem ver, aqui está ela. Funcionou perfeitamente um backup e um restauro desta base de dados. Vamos então continuar e vamos fazer agora um backup diferencial e um backup log, transaction log. O processo é simplesmente o mesmo. Isto vamos a fazer tudo manualmente. Depois mais tarde veremos programar, criar tarefas, task automáticas para fazer isto. Mas para já vamos fazer manual para entendermos o que é que estamos a fazer e o que é que está a acontecer. Agora, como queremos fazer um diferencial, selecionamos diferencial, a base de dados mantém a mesma, aqui as opções já falámos, é tudo igual, verificar, continua on error ou não, é uma opção que fica ao vosso critério. Acho que não faz muito sentido, mas por outro lado também pode fazer sentido. Mas quando dá erro, sim, quando aqui dá erro, provavelmente vai ser muito difícil o backup ter a conseguir extrair alguma informação. Ora bem, pois já está. Vamos fazer então o backup. Vamos dar um nome. Temos que fazer aqui PSI 12 underscore diff, fica ponto back. Nunca nos podemos esquecer de pôr aqui a extensão, que ele não vai pôr, e podemos remover esta a seguir. Já está tudo configurado como nós queremos. E pronto, é só carregar em OK. Completou com sucesso. Já está. Agora vamos fazer o mesmo, mas para o log. Vamos aqui fazer uma transação de log. Adicionamos o fecheiro log. Ou seja, vai ser um diff, em vez de ser diff, será log. Log.tnr. É sempre, os logs são sempre trn. Perdão. E já está. Aqui as configurações são as mesmas das anteriores. A compressão e este ainda é mais rápido. Se fossem bases de dados grandes e houvesse algumas transações, poderíamos ver a diferença dos backups, mas o diferencial, por exemplo, um full é extensivo, está a fazer também dependendo do tamanho da base de dados. Se for muito grande, demora muito tempo. Depois o diferencial já é muito mais rápido, porque é só a diferença entre o estado atual do tempo atual até o último full. Será sempre mais rápido que o full. E depois o log será ainda muito mais rápido, porque é a diferença incremental. Normalmente é sempre passado pouco tempo. Normalmente é um backup que ocorre muito mais vezes e é muito mais rápido. Agora, como podemos ver, vamos apagar outra vez a mesma tabela. Aqui já sabemos que não tem dependências, que não há problema, ele apaga, não tem problema, se calhar até podemos apagar esta também, não sei se vai dar a geneira. Também dá, e o DB error também está vazio, podemos eliminar. Delete. Ou seja, apagamos 3 tabelas, as 3 primeiras, e agora vamos fazer a recuperação do restore, ou seja, aqui através de file groups ele automaticamente detectou logo qual é que queríamos. Podemos aqui definir, mas não era por aqui que a gente queria ir. Restore database, aqui podemos ver na mesma tipo de backup, diferencial log,
Estavas a ver basicamente aquilo que estavas a ver no outro tipo. Será no PSE20. Se a gente quisesse criar uma nova base de dados, a gente podia restaurar tudo com outro nome. Os fecheiros é a mesma coisa, podemos escolher um novo caminho para guardar os fecheiros. Aqui vamos fazer override para esmagar tudo. Aqui não queremos o tail log, ou seja, o final dos logs, não faz sentido. Vamos a fechar sempre, esta opção tem que estar sempre ativa. Aqui não havia necessidade, mas se existisse algum utilizador, algum programa a tentar ainda utilizar a base de dados, estaria ainda a tentar escrever e não é iria impossibilitar o restore. E daí esta opção para mim é quase sempre obrigatória. Ou seja, como diz aqui, deixa a base de dados de destino em single mode, ou seja, só nós remove todos os utilizadores e nós passamos a ser o único utilizador da base de dados, e daí conseguimos restaurá-la. Vamos então efetuar o teste e, como podem ver, restaurou os 3 fecheiros. Se a gente agora for ver, não vai ver as tabelas. Porquê? Porque temos que refrescar. Mas agora, depois de refrescar, já vemos as 3 tabelas. Estão aqui. Podem ver. Esta tem a mesma informação. Esta penso que esteja vazia. Não, até tinha material, mas eu não tinha visto. Esta estava vazia. E pronto. Como podem ver, funcionou o backup e o restauro manual desta base de dados. Espero que possam experimentar e espero que consigam e não tenham problemas. Depois de concluírem esta tarefa, vamos prosseguir para os planos de manutenção. Isto só é possível com o Server Agent. Vou-vos ensinar primeiro como confirmar se este está ativo como este e o que é que tem que fazer no caso de não estar ativo. Por isso não percam a próxima aula e espero que tenham aprendido, tenham gostado e deem feedback. Obrigado.